Alegrem-se. Deus nos dá o privilégio de compartilhar a sua palavra, e para isso eu te convido a que abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo de número 16. Capítulo 16 de Marcos. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8 inicialmente, depois leremos algumas partes também do capítulo 16. Mas inicialmente, Marcos capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 8, assim diz a palavra do Senhor. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Versículo 8, novamente. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Oremos. Senhor Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo privilégio que nos dá de estar reunidos na tua casa para a meditação da tua palavra, a exposição, ó Deus amado, da mesma, a qual nós clamamos que o teu Santo Espírito nos oriente, nos dê o privilégio de entender a tua palavra, não somente para ficar na nossa mente, mas que possamos instruir a outros, levar essa mensagem àqueles que também perderam um momento a sua esperança. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com a tua palavra. Abençoa a tua igreja e nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Encontros com Jesus ressurreto, esse é o tema de hoje. E para isso nós gostaríamos de lembrar um pouco a respeito do contexto anterior. O que aconteceu antes da ressurreição? Naturalmente foi a morte, mas houve um fato que não podemos deixar despercebido, não passar por alto um versículo que, quem sabe, você muitas vezes leu, inclusive cantamos aqui hoje, quando cantamos Jesus em tua presença, que é o capítulo 15, versículo 38, que diz: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Por quê? Quantas vezes nós perguntamos: mas por que o véu rasgou? É para dar a liberdade e a entrada ao templo. Sim, mas é muito mais do que isso. Quando estava o tabernáculo, ou no templo de Jesus já estava o templo, havia um lugar que era exclusivo para o sumo sacerdote, que era o chamado Santo dos Santos. Você tinha a entrada do templo, você tinha a entrada que era o pátio dos gentios, que era o primeiro lugar. Aí depois você tinha uma entrada que ficavam as mulheres, crianças. Aí então você tinha uma outra parte que era a entrada para os judeus. E tinha também o pátio, quando falo de gentios, era dos estrangeiros, ok? E lá na frente tinha o privilégio, que era o lugar santo, onde estava ali o lugar do sacrifício, que eram os levitas, sacerdotes que tomavam conta do templo e também facilitavam ali a entrada
do sumo sacerdote para entrar no lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo era único. Ali estava a arca, e então somente uma pessoa podia entrar uma vez por ano, no seu turno. Imagine que o sacerdote está despistado, esquecendo da vida, esqueceu do calendário, e de repente um amigo fala: e aí, está tudo certo para amanhã? Ele: para amanhã o quê? Amanhã é a tua vez de entrar no Santíssimo Lugar. Imagina se fosse assim. Não, amanhã não, vou colocar outro, porque como eu não me preparei, eu vou mandar outra pessoa, e o ano que vem eu entro de novo. Será que seria dessa forma? Você não teria uma expectativa para entrar? Se você pudesse entrar neste lugar uma só vez, por ano, você não aguardaria ansiosamente? E foi o que aconteceu. Quando o véu do templo se rasgou, houve então a liberdade para entrar, e não entrar de qualquer maneira. Nós já lemos aqui Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 até o 31, e é muito interessante que ali tem um versículo que nos chama a atenção, que nós mencionamos em muitas ocasiões, mas sem prestar atenção neste fantástico detalhe, que é o versículo 25. Olha, não deixemos de congregar. Você viu, a Bíblia diz, mas não é o congregar por congregar. Era uma só vez, e se você acha que aquele sumo sacerdote esqueceria o dia da vez dele de entrar no lugar santíssimo, eles entravam com muita convicção, eles entravam com alegria, mas sabe que em muitas ocasiões, se a pessoa entrasse ali despreparada, ela simplesmente morria. A vestimenta tinha que estar perfeita, e muitos já ouviram, né, que nos seus pés tinha ali uns chocalhos, né, parecendo assim de cascavel. Ele tinha que entrar e caminhar e fazer todo o rito da purificação, e ele não podia deter-se em momento algum. Quando ele se detinha, porque ou havia visto o anjo, ou havia visto o próprio Senhor, mas geralmente o que acontecia com eles? Eles morriam. Então, com uma cordinha, eles puxavam e a pessoa saía, porque quem entrasse ali sem autorização, fatalmente também seria morto. Então, o privilégio que você tem hoje de estar na casa do Senhor é o privilégio que naquele tempo todos desejavam. O salmista Davi escreveu lá no Salmo 84 que eu queria estar só um dia na casa do Senhor. Ele queria estar só um dia, somente um momento ele gostaria de estar, mas ele não podia. Ele podia chegar só até mesmo ao lugar onde estava estabelecido para a sua tribo, de acordo com o seu povo, ele ficava. Então, o lugar santíssimo não era um lugar qualquer. E o Senhor Jesus, com a sua morte, o efeito que nos deu foi a entrada da esperança na presença do Senhor. O véu se rasgou. Hoje você nunca mais cantará de uma maneira qualquer esse louvor. O véu que separava já não separa mais, porque você deve lembrar que era um privilégio. Inclusive, deixar de congregar é um ato de incredulidade, segundo o autor aos Hebreus. A problemática que havia aqui no texto, que nós vamos tratar também, quando Jesus apareceu, é porque muitos estavam descrentes da situação, porque viram a maneira que o Senhor Jesus morreu, como ele foi açoitado, como ele foi maltratado, humilhado. Muitos duvidavam da sua ressurreição, inclusive um deles, Tomé. Tomé disse que se eu não ouvir, não crerei. E é realmente o que aconteceu. A palavra de Deus, escrita aqui no Evangelho de Marcos, o autor, a tradição crê que foi ele realmente, mas que a base apostólica, ou seja, quem foi que orientou, foi Pedro. Então, muitos dizem que Marcos é o Evangelho de Pedro, porque foi ele que relatou tudo o que aconteceu. Ele, por ser o primeiro evangelho, ele fez de uma maneira muito simplificada. E, inclusive, se você percebe, não tem genealogia, já vai direto a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
nós podemos perceber também que desse evangelho chamado sinótico é assim, né? Ou seja, nesse caso, Mateus, Marcos e Lucas, eles viram de uma certa ótica. Então, eles creram e observaram pontos que valia a pena para uns, e outros achavam que o mais relevante seriam outros pontos. Mas Marcos, por haver sido o primeiro evangelho, todos eles mencionam, Mateus, Marcos e Lucas mencionam praticamente todo o evangelho de Marcos você encontra em Lucas e encontra em Mateus. Eles melhoraram ali as ideias, complementaram, porque ele foi ali de maneira muito simples. E João é o único diferente, por ser o último evangelho a ser escrito, João, ele escreveu coisas que os demais não escreveram, por isso o evangelho de João é tão diferente. Agora, por que eu digo tudo isso? Porque, por ser o primeiro evangelho, ele escreveu aqui algo que é maravilhoso, e você percebe do versículo 1 ao versículo 8, uma narrativa da ressurreição de Jesus. Outros historiadores e também teólogos creem que o versículo 9 é uma pequena repetição, e outros creem ainda que do versículo 12 em diante nem existia, mas nós cremos que se está na Bíblia é porque Deus permitiu, e assim nós cremos que a palavra de Deus ela é completa, ela é inerrante, ou seja, ela não tem erro, ela não tem falha, e ela é perfeita, e o que está aqui é para o nosso entendimento, e glórias a Deus por isso. Não podemos descuidar desse pequeno aspecto. Agora, quando você lê comigo no versículo 1, falando que passado o sábado, ou seja, passando todas essas coisas que eu já falei agora com vocês, diz que Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, e Salomé compraram espécias. Vocês lembram que o sábado eles não faziam nada, nenhum tipo nem de comércio. Alguns creem que o sábado, depois das 6 da tarde, alguns comércios abriam. Possivelmente aconteceu isso, ou elas conheciam alguém, algum vendedor, e falavam, olha, vende aí, por favor, já passou o horário, já não é o sábado, por favor, vende-nos algumas espécies. Mas o interessante é que elas conseguiram, e a pergunta a que horas elas conseguiram tudo isso? Diz que compraram tudo necessário para embalsamá-lo. E quando nós observamos a palavra de Deus, elas tinham ali algumas dificuldades. E para isso eu gostaria de convidar você a que entenda o primeiro ponto a respeito da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a ressurreição da esperança. Muitos de nós passamos por situações de morte na família. Raramente é a pessoa que não tenha passado. Mas o dia seguinte é o dia mais difícil. Quando você perde um ente querido, o outro dia, você perdeu a esperança, porque mesmo crente, eu sei que está com o Senhor, mas eu gostaria que tivesse um pouquinho mais aqui. Mas não foi assim. Maria e as demais que ali estavam, Salomé, Maria, mãe de Tiago, Maria Magdalena, elas estavam encontrando-se novamente com a realidade. Passaram-se 3 dias. Vamos lá, vamos ao túmulo, vamos embalsamar ao nosso Senhor. Confrontar com a realidade, e dói. A parte mais difícil. Eu não quero fazer aqui um apelo ao emocionalismo, mas é uma situação terrível quando você perde alguém. E elas viram a maneira que o Senhor Jesus havia sido maltratado. Então, não havia esperança. Então, por isso, o primeiro ponto é a ressurreição de Jesus é a ressurreição da esperança. Preocupações desnecessárias, porque elas estavam a caminho e já pensavam, e quem vai rolar aquela pedra? Eram 4 mulheres e elas criam que não conseguiriam rolar aquela pedra. Aquela pedra era muito grande. E se você ler os versículos anteriores, depois que o véu se rasgou de cima a baixo, a palavra de Deus disse que elas estavam ali
do versículo 37 ao 40 eu estou mencionando, diz que elas observaram de longe para ver onde era o túmulo, para não errar. Quem sabe ela marcou ali, olha, depois da árvore e tal, não sei, algo elas marcaram para não errar, porque se ela chegasse ali, não, eu errei de lugar, mas não foi assim, elas marcaram muito bem para não errar, e elas chegaram, elas convictas que era o lugar, elas tiveram ali esta preocupação, que para nós é uma preocupação desnecessária hoje, de acordo com a nossa realidade, porque nós temos a Bíblia completa. Mas imagine a situação de Maria e das demais que ali estavam. Elas tinham uma preocupação, elas queriam embalsamar ao Senhor e sabia que ali não havia ninguém. Versículo 3 diz que diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? De repente elas olham para o túmulo, versículo 4, e diz: olhando, viram que a pedra já estava removida. Uma preocupação desnecessária, porque elas preocuparam e já estava a solução. E assim somos nós. Quantas vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas, antes da situação finalizar? Tem uma frase que é muito interessante, que me acompanha, que diz, no final vai dar tudo certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou ao final. Então, essa é o ressurgimento da esperança. Quando você perde a esperança, quando você acha que nada mais pode ser feito, é o fim de tudo. Mas para nós, não. Para o crente, o final, nem a morte é o final. Essa é a convicção e a certeza do crente. Isso é o que nos faz diferente. Conta que havia um certo empresário lá nos Estados Unidos, cuja esposa estava muito doente. Ela era nova, era um casal crente, ela nova, 20 e pouco, quase 30 anos, ela foi diagnosticada uma doença rara, um tipo de esclerose. E ela, conscientemente, ela percebia tudo o que acontecia e todas as suas limitações, como elas iriam aumentando. Oraram muito ao Senhor, ele também orou demais. Senhor, faça a tua vontade, mas o corpo foi paralisando, a ponto que ela veio a falecer. Na cultura dos Estados Unidos, não é assim como nós no Brasil, a qual a pessoa, quando sepultada, nós ficamos até o último momento, abriram a cova, sepultaram, enterraram, colocaram as flores e vamos embora. Lá não, lá entrega ali na capela e vão embora, mas ele fez questão de ir até o último momento. Ele cria na ressurreição da esposa, quem sabe? Mas já foi, sepultou, nada aconteceu. Então ele disse, bom, vamos para casa tomar café. Muita gente ficou escandalizada com ele. Como? Acaba de sepultar, agora chama o pessoal para tomar café? Por que essa tranquilidade? Por que você está assim, tão frio? Falei, não é frieza. Se o Senhor não fez, eu haverei na glória. Esta é a minha certeza. Eu não tenho mais nada que fazer aqui. Eu tenho que continuar a minha vida adorando ao Senhor até a sua volta. Entende? Muitas vezes nós queremos as coisas acontecerem em nossa vida de tal maneira que parece que vai dar tudo certo, mas no final não deu certo. Mas para o crente, se não deu certo ainda, porque não é o fim. O fim para o crente é quando soar a trombeta e nós subirmos aos céus com o Senhor Jesus e então ali glorificarmos ao Senhor. E ainda assim, ali não é o fim, porque nós viveremos com Ele eternamente. Então, onde está a tua convicção? Onde é que está a tua esperança? Então, a ressurreição gerou o fim da incerteza, gerou o fim do medo. Versículo 7 e versículo 8, assim nos diz, quando no versículo 6 eles viram o anjo dizendo que, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou, vai lá, porque já havia combinado encontrá-los na Galileia. No versículo 7 diz, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. É interessante porque diz, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Pedro não era discípulo? É porque Pedro estava numa situação angustiante também. A ressurreição do Senhor também gera o fim da angústia. Alguns historiadores creem que disse isso porque sabe que Pedro, como ele é o autor, Marcos escreveu ali, né,
para explicar que ele havia sido o autor do livro. Mas não, isso é o que menos importa. Mas o que importa para nós é o que estão registrados nos evangelhos, quando Pedro negou a Jesus. A palavra de Deus em Marcos diz que ele, após haver negado Jesus 3 vezes, que ele chorou amargamente. A tradução ali, uma tradução mais próxima para nós hoje seria: chorou desesperadamente, angustiosamente. E não foi aquele choro de um momento, diz que ele vivia ali em todo aquele período, toda noite chorando, todo dia, e ele estava inconsolável. Por isso, quando diz, vai e chame a Pedro, Pedro havia negado a Jesus, mas o Senhor Jesus, também registrado nos evangelhos, em João especificamente, diz que ele foi restaurado pelo Senhor. Quando diz, Pedro, tu me amas, lembra dessa passagem? E ele disse, Senhor, a tradução é tão linda da palavra de Deus, que diz que ele queria dizer assim, eu amo, mas não amo como deveria amar. E o Senhor, você me ama mais do que estes? Por quê? Porque lá, anteriormente, quando o Senhor Jesus havia advertido a Pedro que ele seria o que negaria ao Senhor 3 vezes, ele, não, Senhor, diz que ainda que esses te neguem, eu não o farei. Então, aí, olha só, lá na frente, você me ama mais do que estes? Essa é a dramática restauração de Pedro. Até que ele diz, Senhor, eu não sou capaz. O Senhor sim é capaz. Mas eu não posso amar como o Senhor nos amou. E graças a Deus pela sua palavra, que agora que está completa, nós entendemos muito bem João 3,16. Que diz que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho. Agora para quê? Para que tivéssemos essa liberdade diante dele. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra. E Pedro, ele foi restaurado, ele já não perecia e já não sofria, mas tinha a vida eterna. Então, a restauração de Jesus também põe fim ao desânimo, porque, como eu disse, Pedro possivelmente estaria desanimado. No versículo 8 diz que elas saíram dali e algumas palavras são aparentemente semelhantes, mas é para intensificar a dor e a preocupação e o desespero daquelas mulheres. Diz que elas estavam possuídas de temor e assombro. Você está morrendo de medo e assombrado, praticamente é a mesma coisa. Então são palavras sinônimas. E de medo. E quando a pessoa está possuída de temor e medo, ela fica quieta. E aí o que aconteceu? Diz que nada disseram. O segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, dentro da ressurreição de Jesus, é que ele ressuscitou, Jesus Cristo ressuscitou, e ele foi ao encontro de seus discípulos. Ela não foi de encontro, tá? Tem uma diferença na língua portuguesa. Quando diz que vai ao encontro, é quando vai encontrar alguém. De encontro é quando choca. Então, quando você ora e vai, Senhor, venha de encontro à nossa necessidade, fala, então, por isso não resolve. Cuidado. O Senhor venha ao encontro de nossas necessidades. Então, o primeiro passo da restauração, da salvação, foi do nosso Senhor Jesus. Assim aconteceu lá no princípio, em Gênesis, capítulo 3, versículo 9, diz que eles se esconderam, versículo 8, depois da queda, e o Senhor, na viração do dia, perguntou, Adão, onde você está? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Ele sabia. Aí Adão, Senhor, sabe quando nós não sabemos o que falar, né? Pois é, Senhor. Então, pois é, né? Nós tomamos aqui, comemos a fruta, ficamos com medo e tentamos fugir porque estávamos desnudos. E quem falou para vocês que vocês estavam desnudos? Acaso vocês desobedeceram? E ali começou o processo da promessa da salvação. Versículo 16, capítulo 3, 16 de Gênesis vai mencionar isso, né? 15 e 16, não vamos abrir agora por questão de tempo, mas justamente havia a promessa de que chegaria aquele que pisaria na cabeça da serpente, que ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus foi prometida lá no comecinho da queda, e ela se cumpriu na cruz. Graças a Deus por isso, porque com a criação, o homem,
Adão, ele tinha a opção de não pecar, ele conseguiria, quem sabe por quanto tempo, manter-se fiel, mas ele caiu. E depois da queda, o homem não podia mais viver perfeitamente. A consequência do pecado foi terrível, por isso ele continuava pecando. E agora veio o momento da redenção. Então, é o momento da redenção também da esperança. Quando disse redenção, é porque o nosso Senhor Jesus, ele pagou o preço na cruz, e não foi um preço qualquer. Nós relatamos aqui, desde quinta-feira, tudo o que passou o nosso Senhor Jesus. E não foi fácil. Na sexta-feira, feriado, Sexta-feira Santa, lá no México tem uma tradição da Igreja Católica de fazer a encenação, desde o primeiro momento até o momento da cruz. E um jovem forte não foi açoitado, diga-se de passagem, mas ele simplesmente carregou a cruz exatamente com o peso, segundo eles calcularam, possivelmente 96 quilos, por 3 quilômetros, ele conseguiu arrastar a cruz até o lugar. Esse jovem chegou ali exausto, quase morre. Paramédicos tiveram que intervir. Deram água, oxigênio, aquela coisa, porque ele não suportou um simples um tramo de 3 quilômetros. Algo simples, aparentemente, não é verdade? Mas agora você imagina a pessoa ser obrigada a carregar 3 quilômetros, que possivelmente foi a distância, sendo açoitado antes, durante, sofrendo, perdendo sangue, sem condições. O Senhor Jesus, ele conseguiu. Ele pagou esse preço. Isso foi a redenção, pagar o preço. A nossa dívida, a dívida do pecado foi paga com altíssimo preço lá na cruz. Por isso nós não podemos desprezar a salvação, não podemos descuidar da salvação. O autor de Hebreus também escreve que como escaparemos se nós descuidamos de tão grande salvação. Devemos prestar muita atenção, como tem sido. E uma das grandes dificuldades é que justamente quando o Senhor Jesus ele apareceu, aqui em 3 ocasiões, versículo 9, 12 e o 14, aparece que ele apareceu ou se manifestou. É a mesma palavra, tá? Ele se manifestou, ele clareou, essa é a palavra, a tradução. Por quê? Porque estava escuro, ele apareceu assim, uau, aqui estou. Ele se manifestou. Porque quando você põe a palavra manifestar, parece que como se tivesse sido assim uma aparição assim, como que fantasmagórica, né? Atravessou a parede, não, porque tanto que Tomás, quando encontrou com o Senhor Jesus, o Senhor disse, eu estou aqui, toca, pode tocar, aqui a ferida aqui, pode tocar. Aí ele, Senhor meu, Deus meu, ele falou, porque você me viu, agora você crê? Bem-aventurados que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos que a ressurreição do Senhor Jesus, ela é verdadeira. Há um grupo de teólogos mal intencionados que dizem que Jesus ele não ressuscitou, eles não creem na ressurreição do Senhor. Eles dizem que Jesus ressuscitou no coração, ressuscitou no coração dos homens, na mente das pessoas. Não é isso, ele ressuscitou literal, ele ressuscitou e ele vive para sempre, vive eternamente. Ele não morreu novamente. O pastor falou na manhã sobre isso, e é interessante, Lázaro ressuscitou, mas ele morreu também. Lá o filho da viúva de Naim também ressuscitou, mas também morreu. Eliseu, ele também ressuscitou alguns e também morreram. Então, nós encontramos aqui a palavra de Deus, que quando Jesus ele encontra com as pessoas, ele vai ao encontro delas. Quando ele ressuscita, ele vai ao encontro das pessoas. Quando ele encontra, é para demonstrar que ele realmente está vivo. Ele não era um fantasma. Nos primeiros teólogos do primeiro século diziam que não, que Jesus ele era um fantasma, por isso ele pôde fazer todas aquelas coisas. Não, ele era real, 100% homem e 100% Deus. É mais, ele é real. Ele não
ressuscitou somente uma parte. Não, ele ressuscitou completamente. Por isso ele vive e ascendeu aos céus, como nós leremos mais para frente. Então o Senhor Jesus deu o primeiro passo, primeiro para demonstrar que ele era aquele que havia prometido que ressuscitaria. E, em segundo lugar, também para evitar as falsas notícias. Porque quando o Senhor Jesus ressuscitou, no Evangelho de Mateus, diz que os soldados foram dar parte aos sacerdotes, dizendo: olha, aconteceu isso, Jesus, não vamos falar nada disso, vamos dar um conselho aqui, nós vamos proteger vocês vão dizer que os discípulos vieram à força e retiraram e roubaram só para inventar essa história. Mas não está registrado na palavra de Deus, inclusive, e uma situação, se aqueles soldados tivessem sido apresentados diante do imperador, dizendo: nós dormimos e eles roubaram, eles seriam mortos. Muito mais do que isso, eles passariam por uma humilhação tão grande que não suportariam. Sabe o que eles fariam? Eles mesmos se matariam. Você lembra lá em Atos, capítulo 16, quando Paulo estava preso com Silas, com os carcereiros, com o carcereiro ali, houve um terremoto, eles se soltaram, o carcereiro viu que estavam todos ali soltos e que iam fugir. Qual foi a ação do carcereiro? Ele quis se matar. Por quê? Porque ele sabia que a humilhação seria grande, não somente com ele, mas também com toda a família. Então, o carcereiro, naquele momento, ao intentar suicidar-se, o apóstolo Paulo disse assim: não faça isso, estamos todos aqui, estamos bem. Então, esse texto da Bíblia é para demonstrar que já naquele tempo havia fake news, havia falsas notícias, e muitos judeus creem nessa história até o dia de hoje, mas nós podemos observar que não é isso, que é verdadeiramente uma grandiosa mentira. Jesus, ele ressuscitou e eles viram, ficaram atemorizados e foram dar parte de tudo o que aconteceu. E também, Jesus, quando ele vai ao encontro de Maria Magdalena. Aqui o texto diz, no versículo 9, que ele apareceu a Maria Magdalena e fala: que Maria é essa? Aquela que foi expelida 7 demônios. Ela foi curada, graças a Deus por isso. E depois desse momento tão grandioso, ela seguiu a Jesus fielmente por todo o tempo. Então, ela estava ali, sim. E quando ela falou a respeito de tudo o que aconteceu, diz que muitos não acreditavam. Versículo 11 diz: estes, ouvindo que ele havia feito, disse que não acreditaram. Primeiro, havia uma questão social. O testemunho da mulher naquela época não era válido. De fato, a mulher não tinha voz, nem voto. Essa questão da mulher votar e ter voz hoje é algo muito recente, de 100 anos para cá. Mas naquela época, a mulher ela não tinha nem voz, nem voto, ela não podia nem falar na presença do esposo, que era o seu amo e seu senhor. Ela teria que pedir autorização para falar. E se ela fosse daquelas rebeldes, ele mandava embora, dava carta de divórcio e ela ficava abandonada na sociedade e ninguém mais a receberia, nem os pais, pela humilhação que ela provocou. Então, a mulher não podia nem falar. E o texto diz que elas foram, por isso, o primeiro momento diz que ela ficou quieta, mas no segundo momento, possivelmente, ela tentou falar, mas ela simplesmente não recebeu crédito. E, de fato, até o próprio Senhor Jesus, Isaías capítulo 53, 1, fala: Senhor, quem creu na nossa pregação? Imagina, do próprio Senhor Jesus, e quanto mais de uma mulher naquele contexto. Não teria nenhum peso e não haveria nenhuma condição. Por isso, Maria Magdalena ela apareceu. No versículo 12 e 13, fala a respeito de alguns discípulos. Dito isto, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam a caminho para o campo, possivelmente caminho a Emaús. O Anderson pregou aqui, acho que umas 3 semanas passadas, a respeito dos caminhantes de Emaús, e eles caminhavam justamente com a esperança perdida. Nós esperávamos que ele realmente fosse o Messias, esperávamos que ele ressuscitasse, esperávamos que ele fosse fazer algo diferente e que tomaria
mas não aconteceu absolutamente nada. Eles perderam a esperança e saíram, foram embora. O Senhor Jesus apareceu a eles de uma maneira muito dura, inclusive, dizendo: honestos e tardos de coração, para entender o que diz as Escrituras. Irmãos, para você que não seja honesto nem tardo, você tem que ler e entender as Escrituras. O maior pecado que há, muitos mencionam que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e realmente é verdade, o Senhor Jesus assim o diz. Mas o outro grande pecado, também mencionado na Bíblia, é a incredulidade. A prova disso, se você ler Romanos capítulos do 1 ao 3, vai dizer que Deus, por causa da incredulidade dos homens, Deus os entregou às suas próprias paixões e seus desejos. A palavra de Deus menciona aqui que alguns, eles simplesmente não deram crédito. O versículo 13 diz: e indo eles, anunciaram aos demais, mas também a esses dois, o que aconteceu? Que não deram crédito. Olha que situação. Então o Senhor Jesus, ele deu a ordem, muitos calaram, Jesus apareceu a vários, deu a prova, apareceu a muita gente, como diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4 em diante, menciona que apareceu a mais de 500, apareceu a Pedro, a Cefas, a muitos, depois a mais de 500, e muita gente duvidou, ainda assim. Não foi só Tomé. E é interessante que muita gente pensa que somente Tomé era o incrédulo, mas não era assim. Foi muito mais do que isso. Agora, o terceiro ponto que eu quero tratar com vocês é justamente a respeito da comissão do Senhor Jesus, porque, como foi falado aqui no início, a restauração da vida do próximo é algo semelhante justamente à ressurreição, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado e Ele nos deu vida. Então é muito semelhante, mas a ressurreição de Jesus é a ressurreição da esperança. E quando nós dizemos aqui que é a ressurreição da esperança, Ele comissiona aos seus discípulos para que eles levem pessoas a que tenham encontros com Jesus. Por isso o tema principal é o encontros com Jesus ressurreto. Os discípulos encontraram, e agora aqueles que estavam desesperançados também encontraram, e para finalizar, aqueles que não o conhecem o encontrarão. E essa é a missão que a igreja tem até o dia de hoje. Versículo 15 até o versículo 18, diz a palavra do Senhor que: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A incredulidade é a causa da condenação do pecador. Tem gente que diz: eu não creio no que está escrito na Bíblia, eu não creio no... Cuidado, porque a incredulidade pode mandar para o inferno. Aqueles que são eleitos, chamados pelo Senhor Jesus, quando recebem a palavra, o Espírito Santo toca na vida da pessoa, ela é regenerada, os olhos espirituais são abertos e ela crê pela fé em tudo o que aconteceu. Aquele que não é tocado, basta o Senhor manter a distância. Manteve a distância, continua perdido. E graças a Deus, porque Ele tocou um dia na tua vida. Um dia Ele te encontrou. Um dia o Espírito Santo fez uma obra e entrou na tua vida. Então, a consequência da incredulidade, versículo 16, quem não crê já está condenado. E o versículo 17 diz que esses são sinais que hão de acompanhar aqueles que creem. Em quem? Em Jesus Cristo, em meu nome, diz o Senhor. E o que eles vão fazer? Expelirão demônios. Na Bíblia vemos vários casos. Inclusive, eu falei agora de Atos 16, o Senhor Jesus, abençoando a vida de Paulo, vamos dizer assim, ele conseguiu expulsar o demônio de uma jovem. Foi inclusive o motivo, com o qual ele foi preso. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Atos capítulo 2,
está mais do que claro de tudo que aconteceu, mas eles falaram língua para quê? Eram idiomas ali, para anunciar a mensagem da salvação. Agora, o exemplo que nós não temos na Bíblia diz que beberão, né, alguma bebida mortífera e não morrerão. Pegarão em serpentes, aconteceu também. O próprio apóstolo Paulo disse que estava na ilha lá de Malta, foi pegar os gravetinhos, e uma serpente enrolou e picou, e vai morrer. Todos pensaram que ele ia morrer. Passou o tempo, Paulo, deixa para lá, não aconteceu nada, então pensaram que ele era um Deus e queriam adorá-lo. Então, também aconteceu isso na Bíblia. E se puserem a mão sobre enfermos, ficarão curados. Há muitos casos, inclusive na Bíblia, de pessoas que foram curadas dessa forma. Inclusive, a Bíblia diz que algumas pessoas eram curadas com a simples sombra dos apóstolos. A sombra de Pedro, a sombra de Paulo passava e pessoas eram curadas. Imagina, não precisa nem tocar, só a sombra era mais do que suficiente. Então, a comissão que nós temos é anunciar a esse Jesus ressurreto, é esse Jesus que nos deu a liberdade para estar em sua presença, algo que nós não podíamos, só contemplávamos de longe, assim como nos átrios que ali estavam, os átrios dos judeus, ainda assim, eles viam de longe. O átrio dos gentios, dizem os historiadores que havia uma grade dessa treliça, né, dessas grades cruzadas, então eles viam assim bem, não enxergavam bem o que estava acontecendo ali, então não havia nenhum privilégio. Hoje você tem o privilégio de estar na casa de Deus, você tem o privilégio de adorar a Deus aqui livremente e também tem uma grande responsabilidade de anunciar para aqueles que andam perdidos e não conhecem e vivem sem esperança de um Salvador. Nós fomos justificados, graças a Deus por isso. Tem um teólogo interessante que dizia assim, a justificação é o nosso passaporte. Você não fica mostrando para todo mundo, só quando você precisar. Então, você vai usar ali, no dia daquela grande viagem, que você estiver diante do Senhor, opa, está aqui, fui justificado. O Senhor Jesus, Ele morreu e pagou o altíssimo preço na cruz por mim. Enquanto isso, vivendo no Santo dos Santos, vivamos santamente, vivamos de acordo com a vontade do Senhor, vivamos na presença do Senhor. Nós temos a Sua Santa Palavra, nós temos o Santo Evangelho e nós temos a santa comunhão entre os irmãos. Nós estamos aqui reunidos para glorificar a Deus e agradecer, mas quando sair, não se esqueça que ainda tem muita gente que precisa ouvir a mensagem de salvação. Você foi comissionado para levar essa mensagem. Você foi comissionado para anunciar que Jesus, Ele ressuscitou. Tem igreja que crê que Jesus morreu na cruz e até aí ficou a história da salvação. Mas a nossa história da salvação é que depois da redenção vem a glorificação. E para isso eu vou convidar você que abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. É um capítulo bem curto, mas nós só leremos o versículo 8 em diante. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, eles estavam ali, como toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, ou seja, subiu, ascendeu e as nuvens apareceram. Versículo 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, a pergunta é, seriam os mesmos anjos? Se puseram ao lado deles e lhes disseram, preste atenção o que eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
Esse Jesus que dentre vós foi ao céu, virá de modo como o viste subir. Eles viram Jesus, depois da sua ressurreição, passou ali 40 dias e os comissionou para esse grande momento da glorificação. Agora voltemos ao nosso texto base. Marcos, capítulo 16. Marcos também relata este grande momento da ascensão. De fato, versículo 19, Marcos 16, versículo 19 diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quando o anjo disse, saiam e anunciem, eles ainda estavam com medo e não fizeram. Quando disseram aos 2 discípulos, saiam e falem, eles estavam surpreendidos e atemorizados. Mas agora o Senhor Jesus disse, vocês vão e preguem o evangelho, e eles obedeceram. E nós? Jesus ressuscitou, você sabe muito bem de tudo isso, glória a Deus por isso. Mas ainda há uma parte a cumprir, que é a sua volta gloriosa. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, estejamos atentos, estejamos preparados e sejamos obedientes à sua mensagem. Que o Senhor nos abençoe.